Oi turma, hoje vamos iniciar o estudo do desenvolvimento de aplicações de rede usando sockets, programando em Python. Então, começando a explicar um pouco sobre o que é a API de sockets, ela foi criada em 1981 nos sistemas Unix, que são aqueles sistemas que servem como base para o macOS, o Linux, o FreeBSD, etc. E foi criado para permitir a comunicação entre processos, entre aplicações de rede, no modelo cliente-servidor. Esse modelo cliente-servidor nada mais é do que o servidor estar permanentemente rodando, aceitando as requisições dos clientes e respondendo a essas requisições. Então nós temos dois tipos de serviço provido por essa API de sockets que estamos estudando. Basicamente temos os serviços baseados em UDP, que é aquele que o datagrama não é confiável. Basicamente nós não temos a confirmação da entrega de uma mensagem. Ok? Nós enviamos a mensagem e não recebemos qualquer confirmação. E temos o outro serviço que é baseado no TCP, que é aquele que é confiável, e permite o envio de fluxos de bytes. Então nada mais é do que é confiável pelo fato de ter a confirmação da mensagem. Então nós enviamos a informação e aguardamos por um quadro de reconhecimento ou de acknowledge, aquele ACK, confirmando essa mensagem. Caso não haja essa recepção desse quadro de confirmação, durante um intervalo de tempo, nós vamos considerar que essa mensagem teve algum problema na sua transmissão. Então ela teria que ser retransmitida, ok? Então nós podemos olhar aqui esta imagem que representa dois computadores conversando, utilizando sockets, e nada mais é do que um processo rodando em um computador, rodando ou executando um socket que vai estabelecer uma comunicação com outro socket de outro processo, de outra aplicação. Então nós podemos ter aplicações com vários processos e vários sockets, ou uma aplicação com um único processo usando um único socket, por exemplo. Então basicamente aqui é assim, nós temos a nossa aplicação gerando a informação, ela vai estabelecer a conexão entre este computador, este socket e o destino, e a partir daí vai seguir aquela ordem das camadas do modelo TCP/IP, que nós temos a camada aplicação, que passa a informação para a camada de transporte, enlace, rede física, como nós estudamos nas aulas anteriores. Então a informação ela vai ser enviada deste processo para o outro processo. A nível de utilização, a nível de usuário, ele só vai ver a informação sendo enviada do processo dele, um texto qualquer, e chegando no processo do destino. Se o destino responder com a informação, vai ser a mesma coisa, vai ser de processo para processo. Então, olhando aqui para a definição um pouquinho mais formal do que é o socket, ele basicamente é uma interface local, que normalmente chamamos de porta, no host ou no computador, que ela é criada na própria aplicação, conforme eu falei, e controlada pelo sistema operacional, onde ele pode determinar a abertura ou fechamento da porta. Então, nessa porta, o processo de aplicação ele vai poder enviar ou receber informações, seja de um processo para outro, ou de vários processos para outros vários processos. Então, isso pode ocorrer de forma remota ou local. De forma remota, basicamente, é quando dois computadores estão afastados geograficamente, ou seja, a comunicação ela ocorre de um computador para outro. Ou local é quando você estabelece um socket com o seu próprio computador. Então, você pode ter dois processos rodando neste computador e cada um com seu socket estabelecer a comunicação entre eles. Então, iniciando aqui o estudo dos sockets TCP, o serviço TCP, como acabamos de ver, ele provê a transferência confiável através do envio daquele quadro de reconhecimento. Nós vamos ter uma aula específica sobre os protocolos TCP e UDP e vamos abordar com mais atenção esses detalhes, ok? Então, neste modelo de serviço, nós temos que ter o servidor permanentemente escutando, em execução e escutando conexões, para que os clientes possam se conectar. Então, como eu acabei de falar para vocês, vários clientes podem se conectar ao servidor e assim vários sockets são criados. Lembrando que cada cliente que se conecta ao servidor é criado um novo socket. Então, nós aqui podemos olhar para este fluxograma, que basicamente você tem que criar no lado do servidor um socket, usando o método socket, e esse socket basicamente vai dizer qual é a porta que ele vai ficar escutando ou aceitando essas conexões. Então, uma vez que você criou esse socket, você coloca o programa ou o processo em modo de escuta e aceitando conexões através desse método accept.
Então, a partir daí, quando o servidor está neste modo accept, ele está pronto para receber conexões. Então, o cliente vai lá e cria também um socket, e esse socket tem que ser conectado ao servidor. Vai ser conectado através do endereço IP e da porta que foi definida aqui no servidor, ok? A porta nada mais é do que um número que identifica essa porta, tá bom? Então, nós colocamos o endereço IP e a porta e o cliente vai fazer o connect ao servidor. Então, o accept, ele vai aceitar o connect do cliente, ok? Então, após aceitar a conexão, o cliente ele vai enviar uma requisição, o servidor vai ler, vai responder, e aí o cliente também lê a sua requisição e encerra a conexão. Isto é um exemplo, não é que ocorra sempre desta forma, ok? Após a escrita do lado do servidor, ele vai encerrar essa conexão com o cliente, mas vai realizar aqui um retorno, como se fosse um loop, e vai voltar para o estado de accept. Para quê? Para que ele possa aceitar novas conexões. O servidor nunca vai encerrar ou nunca deve ser encerrado. Então ele tem que estar sempre pronto para receber novas conexões. Neste exemplo aqui, ele aceita uma conexão por vez. Então vem um cliente, se conecta a este processamento aqui de informações, envio e escrita, e encerra. Depois volta para aceitar novas conexões. Então cada cliente que entra aqui na rede, só entra um cliente por vez. Ok? Então, para tentar exemplificar aqui o que acontece na prática, quando estamos usando o TCP, é como se estivéssemos estabelecendo um túnel. Eu faço sempre uma analogia com a mangueira, né? Uma mangueira de jardim, em que você liga dois pontos e quando você insere água de um lado, a água vai sair obrigatoriamente do outro. E se o outro lado devolver essa água, ela volta por onde ela veio. Então, basicamente, as informações do socket TCP estabelecido é basicamente isso, você envia a informação de um lado, sai do outro, e se o outro devolver, sai no lugar que foi enviado anteriormente. Só que para que esse socket TCP seja estabelecido, é necessário realizar o que a gente chama de setup da conexão, que basicamente é uma apresentação em 3 vias. Como eu disse, nós vamos estudar o TCP nas aulas seguintes e vamos explicar isso em detalhes. Mas em suma, a gente pode fazer aqui uma comparação que o cliente chega para o servidor e diz um oi para ele dizendo que quer se conectar a esse servidor. Aí o servidor responde dizendo oi, então vamos nos conectar. E aí o cliente ele devolve ainda dizendo então eu vou me conectar. Por isso que a gente diz em 3 vias, o cliente manda um oi pedindo para se conectar, o servidor responde com esse oi dizendo que também aceita essa conexão e depois o cliente diz então eu vou me conectar de fato, certo? São essas 3 vias que ocorrem e a partir daí vai ser estabelecida essa ligação aqui e as informações elas podem fluir de acordo com a necessidade. Então, para ilustrar um pouco o funcionamento, nós temos um exemplo bem simples aqui de um servidor que recebe informações de um cliente. Essas informações são em texto escrito em letras minúsculas. O servidor processa esse texto transformando em maiúsculo e devolve para o cliente. Ok? Então, vamos olhar aqui um código escrito em Python que demonstra exatamente este funcionamento. Primeiro vamos ver o código referente ao servidor e depois vamos ver o código referente ao cliente e vamos executar esses códigos para ver o funcionamento na prática, ok? Então este é um exemplo do servidor escrito em Python, em que a primeira coisa que é necessário fazer é a importação da biblioteca de sockets, para que seja possível utilizar os métodos pertencentes aos sockets, como o accept, a criação do próprio socket, entre outros que nós vamos ver já já. Então, após essa importação dessa biblioteca, precisamos definir qual vai ser a porta que vai ser executado esse socket, ou qual vai ser a porta que vai ser aberta para o cliente se conectar, o cliente ou os vários clientes. Então, neste caso, foi escolhida 12.000, mas nós temos uma variedade muito grande de portas, pode ser de 1 até os 65.535, ok? Só que nem todas essas portas a gente pode utilizar, principalmente aquelas dos serviços essenciais de rede. Como, por exemplo, se você já tem um servidor HTTP rodando no seu servidor, muito provavelmente a porta 80 já está ocupada. Você não pode utilizar a porta 80, estando ela já sendo utilizada por outro serviço. Então, as portas do 1 até o 1024 normalmente são desses serviços essenciais, que a gente não deve, por recomendação, utilizar. Você pode, não há nenhum problema, desde que você garanta que essa porta não esteja ocupada por outro serviço. Ok? Então, o ideal é usar portas acima da 1024, entre 1024 e 65.535.
Tá? Aleatoriamente aqui foi escolhida 12.000, certo? E depois aqui fazemos propriamente a criação do socket usando o método socket, ok? O método socket ele recebe dois parâmetros, né? Um que é o tipo desse socket, nesse caso é o socket da internet, e também qual é o serviço que esse socket está operando. No caso, socket stream quer dizer fluxo de bytes, indica que é TCP. Então, para rodar ou criar um socket TCP, nós utilizamos a expressão stream. No caso do DP, nós só fazemos a alteração aqui dessa palavra stream para degram, que nós vamos ver mais adiante. Então, o socket é criado desta forma, né? Na sequência, nós precisamos indicar ao sistema operacional, através do bind, o método bind, qual vai ser a porta e a qual IP está associado para que os clientes possam se conectar. Neste exemplo, nós estamos deixando o endereço IP em branco para que seja qualquer IP, ou seja, se o seu computador hoje está com IP, esse socket aqui vai funcionar com esse IP. Se amanhã seu IP for outro, você não precisa alterar a sua aplicação, ele vai assumir um novo IP. Então, basicamente, nós recomendamos deixar em branco esse IP, a não ser que você queira efetivamente fixar esse IP. Então, nós indicamos ao sistema operacional que é qualquer IP que a máquina tenha e aquela porta, no caso, a porta 12.000. Além disso, nós precisamos colocar o socket que foi criado no modo escuta, né, o listen, certo? Então, colocando no modo escuta, ele já fica pronto para escutar conexões. Entretanto, a gente precisa acionar o método accept para aceitar efetivamente a conexão e estabelecer aquela apresentação em 3 vias, conforme eu expliquei no slide anterior. Ok? Só que nós recomendamos colocar o accept dentro de um laço para que novas conexões possam ser aceitas pelo servidor. Se você não coloca esse accept dentro desse laço, você só vai poder ter uma única conexão e assim que essa conexão for encerrada, o servidor não aceita novas conexões. Você teria que chamar novamente esse método aqui, certo? Então, este método accept é quando um cliente se conecta, ele vem primeiro acionar esse método. E esse método ele acaba criando duas variáveis aqui. O connection socket, que basicamente é um endereço de memória no sistema operacional indicando qual é o socket que foi estabelecido. E aqui essa outra variável é o endereço IP e a porta do destino, né? No caso do cliente que se conectou ao servidor. Feito isso, nós podemos utilizar essa variável connection socket, que é o que indica qual é o socket do cliente, e fazer o recebimento, né, através do método receive, ou o envio da informação através do método send nesse socket. Ok? Então, aqui nós invocamos, né, o método para receber até 1024 caracteres e gravamos a informação numa variável de sentença. Né? Lembrando, este é um programa que vai converter as letras minúsculas em maiúsculas. Tá? Então, eu recebi uma sentença em minúsculo, vou aplicar aqui uma transformação em maiúsculas e depois vou devolver lá para o cliente essa informação em maiúscula, ok? E logo em seguida eu encerro essa conexão, encerro esse socket. E como estou dentro de um laço, o meu servidor vai retornar para a primeira entrada aqui desse laço e ficar no modo aceitar conexões. Então, um próximo cliente que chegar, ele vai ter a chance de fazer o mesmo procedimento que acabou de ser explicado, ok? Então vamos agora olhar o lado do cliente, que a implementação é bem mais simples, porque o lado do cliente ele não tem alguns métodos como o listen, o bind, ok? Ele só tem o connect para estabelecer a conexão com o servidor. Então da mesma forma, nós precisamos importar a biblioteca de socket, definir desta vez qual é o endereço IP do servidor. Então aqui obrigatoriamente nós temos que colocar o endereço IP, não temos como colocar um endereço em branco, porque aí não vamos saber onde vamos fazer a conexão. Então aqui colocamos o endereço IP, o nome do host. A porta, do mesmo jeito, tem que ser a mesma porta que foi criada lá no servidor, tem que ser colocada aqui, porque é a indicação de onde vamos nos conectar. Criamos o socket da mesma forma, do tipo internet, né, a FNet, e do tipo serviço TCP, que é o stream. E aí fazemos aqui o connect. O connect, ele precisa indicar aqui o servidor, que nós definimos aqui anteriormente, e o número da porta. Então, este connect é que vai acionar o accept que está lá do lado do servidor. Em seguida, aqui pedimos uma entrada de texto
Isso é um método do Python, né, que você escreve o texto na sua tela. E aí fazemos o envio, né, o send, naquele socket que foi criado aqui, que foi conectado ao servidor. Então fazemos o envio do texto, nesse caso o texto vai ser o texto em minúsculo, e aí o cliente fica aqui aguardando a resposta do servidor. Então quando o servidor responde aqui no método receive, vai ser gravado nessa variável, na sentença modificada. E aí ela é impressa na tela do cliente, né? E em seguida é feito o encerramento da conexão, ok? Então vamos olhar aqui um resumo bem breve do que o cliente e o servidor fazem em termos de métodos, né? Então, tanto o cliente quanto o servidor, ambos criam ou têm o método o socket, que é para criar o socket. Entretanto, o servidor tem o bind e tem o listen, que é justamente o bind para indicar o sistema operacional qual é o IP e qual é a porta que vai rodar aquele socket, e o modo de ficar em escuta. E, obviamente, em seguida temos o método accept, que é para aceitar os connects dos clientes. Então, o cliente faz o connect para o accept. E a partir daí nós temos leitura e escrita, embora aqui esteja representado como read e write, mas na realidade nós temos o send e receive, ok? Então, tanto o cliente quanto o servidor podem escrever e ler a informação. Uma vez que foi terminada essa questão de leitura e escrita, independente de ter loop ou não, ambos podem encerrar, né, através do método close. Aqui neste quadro vocês podem ver todas as definições mais claramente. Então vamos agora olhar um exemplo de funcionamento na prática desses códigos que acabamos de representar aqui nos slides. Então nós já temos os códigos aqui, ok? Eles são exatamente iguais conforme estão lá nos slides. Nós podemos ver aqui o lado do cliente, em que eu estou colocando o endereço IP do servidor ao qual eu quero me conectar, na porta 12.000, e as demais informações são similares, né, ao que acabamos de ver nos slides. Já ao lado do servidor, o código é exatamente o mesmo, né? Nós não estamos indicando nenhum IP, deixamos o servidor sem nenhum IP para que possa ser possível assumir qualquer IP que aquela máquina tenha no momento. Na porta 12.000, fazemos o bind, o listen da mesma forma e mantemos aqui dentro de um laço o accept, que é para permanentemente o servidor aceitar novas conexões, ok? Antes de eu iniciar a comunicação, eu posso monitorar toda a minha comunicação via Wireshark. Então eu vou fazer isso, eu vou escolher uma interface de rede, eu estou escolhendo aqui uma interface específica para o trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, mas vocês podem escolher a interface de rede de vocês, ou a interface de loopback se vocês estiverem utilizando o localhost. Ok? Então eu vou iniciar aqui a captura. Vou aplicar um filtro que eu só quero capturar o tráfego da porta 12.000, que é o tcp.port igual a 12.000. Vou deixar o Wireshark aqui minimizado e vou iniciar propriamente aqui a execução. Então, primeiro eu vou abrir o servidor em um terminal. Então, eu executo o servidor, que é Python 3, ele está executando na porta 12.000. E vamos executar o cliente neste outro terminal na cor azul. Então percebam que eu vou executar aqui o cliente. Ele vai me perguntar, digita o texto em letras minúsculas. Eu posso digitar um oi. E o servidor vai receber essa informação e vai me responder com esse oi. Então percebam que aqui, ó, o cliente no IP número tal, na porta tal, enviou um oi, transformei em maiúsculo e devolvi para ele. Se formos olhar aqui no Wireshark, vou parar aqui a captura, nós podemos ver aqui o início da conexão, nestas 3 primeiras mensagens, que é aquela apresentação em 3 vias, né, do TCP, e em seguida nós podemos ver aqui a informação efetivamente sendo enviada, depois confirmada, depois novamente devolvida. Vamos lá. Esse PSH é push, é um dos métodos utilizados do TCP para indicar que é o envio de informação. Então, se nós formos analisar aqui o conteúdo da mensagem, né, conforme as camadas, nós temos aqui TCP e o data, né, o data que seria a informação que veio lá da camada de aplicação. E ele basicamente mostra aqui, ó, em destaque, como vocês podem ver aqui embaixo em azul,
o que eu enviei. Foi efetivamente uma mensagem de 2 caracteres, aqui tamanho 2 caracteres, e dizendo oi. E aí, ó, eu enviei para o servidor, neste IP aqui, o servidor depois me respondeu confirmando a recepção dessa mensagem, só que ele também me devolveu o texto em maiúsculo, né? Percebam que aqui também foi uma mensagem de 2 caracteres, está em destaque aqui em azul maiúsculo. Depois foi o encerramento da conexão. Então, quando ocorre aquele close, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, é um encerramento em 4 vias. Então, nós temos o encerramento solicitado pelo cliente e também solicitado pelo servidor. Ok? Então, basicamente, este é o que ocorre na prática, na rede, quando você está estabelecendo um socket, no caso TCP. Você tem essa apresentação em 3 vias, são essas 3 primeiras mensagens. Depois tivemos efetivamente a troca de mensagens e depois o encerramento em 4 vias. Você poderia ter mais informações aqui de envio e recebimento de dados, dependendo da sua aplicação, mas neste exemplo específico só são 2 mensagens. O envio do texto minúsculo e a resposta do texto maiúsculo. Ok? Então, voltando aqui para o slide, nós agora vamos ver a questão do funcionamento do UDP. O UDP é bem mais simples do que o TCP, porque não há apresentação em 3 vias. Tá? Então, olhando aqui a mesma situação, o servidor vai criar o socket do tipo degram, como eu falei agora há pouco, e vai aguardar o texto ser enviado pelo cliente. Então, não há aqui uma necessidade de ter o accept, simplesmente o cliente vai criar o socket e vai enviar essa informação para o endereço IP e porta daquele socket. Não há nem a conexão. É simplesmente envia e se o servidor tiver alguma coisa para responder, ele responde. Não há confirmação de mensagens. Okay? Nós vamos ver no exemplo do Wireshark isso acontecendo. Ok? E por fim, no caso do cliente, é encerrada a conexão. Como não há uma conexão propriamente estabelecida, o servidor não faz o close. Okay? O close que for feito aqui do lado do servidor é para encerrar o próprio socket. E nós não desejamos isso porque no servidor ele precisa ficar rodando. Ok? Então o exemplo é o mesmo, né, de texto minúsculo e maiúsculo. E aqui temos o código, que ele é mais simplificado em relação ao TCP. Então este é o código do servidor. Nós declaramos do mesmo jeito a porta, o tipo, mas neste caso aqui é o degram, conforme eu falei para vocês agora há pouco. Temos que fazer o bind da mesma forma para indicar ao sistema operacional qual é o IP e porta que aquele serviço vai estar rodando. E a partir daí nós estamos prontos para receber a informação. Então, num loop aqui, o servidor ele fica constantemente pronto para receber informação e, no caso, enviar. Então, percebam que há uma pequena diferença nos métodos de recebimento e envio em relação ao TCP. No TCP é só o RECV, né, o receive. Aqui nós temos o receive from, ou seja, receber de quem. E no caso do send, lá é só send, aqui é send to, é enviar para quem. Ok? Então, o UDP também nos permite fazer o seguinte, você recebe informação de um computador e envia para outro, você pode definir dessa forma. Né? Então, neste caso aqui, o recebimento é de 2048 caracteres, poderia ser 1024 também, não há nenhuma regra específica quanto a isso, depende da sua necessidade. E aí ele guarda em 2 variáveis o que chegar, né, o que for recebido pelo socket. Então, é a mensagem, o conteúdo propriamente dito, e o endereço do cliente, que é o endereço IP e a porta. Depois esse texto, né, no caso essa mensagem, ela é convertida em letras maiúsculas e devolvida para o cliente. No caso de ser devolvida, nós colocamos a mensagem modificada e também o endereço IP e porta para onde vamos devolver ou para onde vamos enviar. Então estas são as substanciais diferenças em relação ao modelo TCP. Então aqui do lado do cliente é o mesmo princípio, nós importamos a biblioteca de sockets, definimos o endereço IP do servidor ao qual vamos nos conectar e o número da porta, criamos o socket do tipo internet degram, né, para ser o DP, e aqui digitamos o texto, né, isso aqui é novamente a entrada de texto do Python, e gravamos na variável o texto, no caso em minúsculo, e ele vai ser enviado no socket que foi criado, mas nesta vez nós não temos o connect, nós colocamos o send to, em que indicamos a mensagem e para onde vamos enviar, certo? Então colocamos o endereço IP e a porta, né, que foram definidos aqui, e simplesmente o texto é enviado. Se o servidor receber, ele nos devolve, se não receber,
não há qualquer controle disso, ficamos aqui aguardando o recebimento a qualquer momento, ok? Pode ser que ele nunca nem venha, tá bom? Então, neste caso, quando o servidor responder, vamos invocar o receive from, ok? E vamos guardar a informação do texto que chegou, em maiúsculo, nesta variável, e o server address aqui seria o endereço IP e a porta que veio, né, do servidor, ok? E aí imprimimos na tela a mensagem, da mesma forma como vimos no exemplo TCP, e aí o encerramento deste socket que foi criado, ok? Então aqui vamos olhar para o resumo dos métodos DP, em que o cliente e o servidor eles implementam o método socket para criar o socket. O servidor também faz o bind. Entretanto, o cliente não faz esse bind, mas ambos podem fazer o send to, receive from, né? Ou seja, receber de alguém ou de quem e enviar para alguém, certo? E o cliente pode invocar o close para encerrar a conexão. O servidor também, mas não se faz isso porque aí ele encerra o socket. E nós não pretendemos que isso ocorra em um servidor. Já o cliente ele pode encerrar aquele socket, né, e começar outro, caso seja necessário. Então, vamos passar efetivamente a olhar um exemplo. Eu vou já preparar aqui no Wireshark. Vamos iniciar a captura e vamos executar o programa propriamente dito para verificar o seu funcionamento. Então, vou abrir um terminal aqui para executar o servidor. Vamos abrir outro terminal para executar o cliente. E aí, o terminal em azul é o nosso cliente, o terminal em preto é o nosso servidor. E aí, se formos olhar aqui no Wireshark, nós não temos nenhuma informação de conexão. Então, o cliente aqui não fez nenhuma conexão, embora já esteja solicitando o texto em minúsculas. Então, só quando digitarmos o texto é que ele vai efetivamente enviar. Então, o servidor recebeu o oi, transformou em maiúsculo e devolveu, né? Então, olha aqui, também o servidor respondeu com oi. Se formos olhar lá no Wireshark, nós temos as duas mensagens capturadas. Aqui eu só faço uma ressalva que eu estava utilizando a porta 12.000 e a 12.000 ela é de algum outro serviço e aparece aqui como mensagem mal formada. Então, por exemplo, escolhi aleatoriamente a porta 61.000 para utilizar os meus sockets e aí sim a mensagem ela aparece direitinho como UDP, ok? Então, neste caso, o meu cliente enviou a informação para o servidor. Então, nós podemos ver aqui, né, as camadas, né, camada de transporte, os dados que foram lá da aplicação, tamanho 2, da mesma forma que vimos anteriormente. E aqui o texto minúsculo, oi. E a resposta do servidor, que é essa segunda linha aqui em azul, né, a mesma coisa, só que é o oi em maiúsculo, ok? Então, basicamente, o funcionamento é muito similar ao TCP, com a exceção das mensagens de estabelecimento da conexão, aquela apresentação em 3 vias, e o encerramento, que é o encerramento em 4 vias. Aqui nós não temos esse encerramento e nem qualquer confirmação de mensagem. Simplesmente a informação foi enviada e depois, se deu sucesso, o servidor responde com alguma coisa. Neste caso aqui, era a resposta com letras maiúsculas, né? Mas normalmente não há uma necessidade de uma resposta. O texto vai ser simplesmente enviado, ok? Então, basicamente, o funcionamento dos sockets em Python é desta forma. Nós estabelecemos o tipo de serviço que queremos utilizar, seja ele o DP ou TCP, e configuramos o código de acordo com os métodos que são necessários, sempre atentando para aquela situação de qual é o endereço IP e qual é a porta ao qual eu vou me conectar. Então, caso vocês queiram repetir esta prática e treinar, e alguns trabalhos eu vou passar mais adiante a respeito desse assunto, vocês podem acessar a minha página lá no DCA e baixar os sockets que estão disponíveis. Então vocês acessam o endereço, clicam em ensino na disciplina de redes de computadores e depois clicam lá em sockets. E aí vocês vão ter várias pastas e algumas delas dizem TCP e outra diz UDP. Então se você clicar em TCP você vai ter acesso aos sockets TCP e se você clicar em UDP você vai ter acesso aos sockets UDP. Ok? Então aí você pode fazer essas práticas, repetir os mesmos exemplos que eu fiz aqui para se familiarizar um pouco mais com essa questão, ok?
Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês neste momento, ok? Valeu!